Catherine Morrison estava do lado de fora do modesto prédio de apartamentos de 2 quartos no bairro Operário onde seu ex-marido David morava com sua filha Emma, de 8 anos, com a mão tremendo levemente ao erguê-la para apertar a campainha pela primeira vez em 5 anos, desde que o divórcio fora finalizado, em um processo amargo e acrimonioso que ambos agora lamentavam, mas que na época pareciam consequências inevitáveis de incompatibilidades fundamentais entre sua ambição impulsiva de construir a startup de tecnologia que a tornará bilionária e suas prioridades mais discretas sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a criação dos filhos no presente, que criaram conflitos que nenhum dos dois possuía a maturidade ou as habilidades de comunicação para navegar construtivamente durante os anos em que o casamento deles havia se deteriorado de uma parceria entre iguais para uma coexistência ressentida, onde cada conversa se tornava uma discussão sobre quais valores e escolhas eram mais importantes. Catherine, é você mesmo. A voz de David soou pelo interfone com uma mistura de surpresa e incerteza, refletindo o fato de que sua aparição sem aviso prévio à sua porta foi completamente inesperada, visto que suas interações durante os 5 anos desde o divórcio se limitaram exclusivamente a e-mails concisos sobre cronogramas de custódia e pensão alimentícia, que ela havia fornecido generosamente. Embora o tribunal tivesse lhe concedido a guarda primária com base na determinação de que sua agenda de trabalho a tornava incapaz de proporcionar o ambiente familiar estável de que Emma precisava durante os anos críticos de desenvolvimento. Sim, sou eu. Sei que deveria ter ligado primeiro, mas fiquei com medo de que você se recusasse a me ver se eu a avisasse, respondeu Catherine honestamente, embora reconhecesse que sua decisão de aparecer sem aviso prévio era uma invasão potencialmente inapropriada dos limites que o divórcio havia estabelecido, mas que ela se sentiu compelida a violar porque a conversa que precisava ter exigia interação presencial em vez de comunicação digital, o que permitiria que qualquer um deles se escondesse atrás de mensagens cuidadosamente compostas que obscureciam vulnerabilidades emocionais que ela finalmente estava pronta para reconhecer depois de anos evitando. Estou descendo, respondeu David após uma pausa que sugeria que ele estava processando uma situação inesperada e decidindo se permitiria um encontro que poderia facilmente se tornar desconfortável, dado o histórico de conflitos que caracterizou seus últimos anos juntos e as consequências do divórcio que deixaram ambos feridos de maneiras que o tempo curou parcialmente, mas não completamente. Quando David abriu a porta principal do prédio, alguns minutos depois, Catherine ficou impressionada com o quanto ele parecia mais velho em comparação à imagem mental que ela havia retido de sua última interação pessoal, 5 anos antes, na audiência final do tribunal, onde se sentaram em lados opostos da sala, evitando contato visual enquanto os advogados negociavam os detalhes finais do acordo de custódia que lhe dera a custódia física primária, enquanto ela mantinha a custódia legal, igualitária e os direitos de visita, que ela havia utilizado com muito menos consistência do que o permitido pela agenda devido às exigências da construtora, que consumiam sua atenção e energia de maneiras que justificavam suas escolhas para si mesma, mesmo reconhecendo que Emma estava pagando um preço por seu sucesso profissional. Você está ótima, Catherine. O sucesso claramente combina com você, disse David em um tom que não era nem amargo nem caloroso, mas em algum lugar no meio neutro, o que sugeria que ele havia superado o ressentimento ativo, mesmo que a amizade genuína ainda estivesse além do alcance de seu relacionamento atual. Obrigada. Você também parece bem. Embora eu perceba que ser a mãe principal é claramente exaustivo, de maneiras que nunca compreendi totalmente quando discutíamos sobre a divisão das responsabilidades com os filhos, Catherine reconheceu, admitindo o fracasso que não estivera disposta a cometer durante o casamento, quando defender suas prioridades de carreira parecia essencial para manter o senso de autoestima, que ela havia vinculado demais a conquistas profissionais, distorcendo sua compreensão do que constituía um sucesso significativo além do acúmulo de riqueza e reconhecimento no mundo dos negócios. Podemos conversar? Há algo importante que preciso discutir com você sobre Emma e sobre nós, ou pelo menos sobre como tenho refletido sobre os erros que cometi durante nosso casamento e depois do divórcio. Continuou ela, gesticulando em direção a uma cafeteria do outro lado da rua, onde poderiam conversar sem o risco de serem ouvidas por Emma,
que provavelmente estava dentro do apartamento e que Catherine não estava pronta para encarar até ter a oportunidade de falar com David primeiro sobre o propósito de sua visita. Emma está na escola agora, mas ela chega em casa em cerca de 2 horas, então temos algum tempo, respondeu David enquanto olhava o relógio em um gesto que lembrou Catherine de inúmeros momentos semelhantes durante o casamento deles, quando ele estava constantemente ciente de horários e horários de maneiras que ela frequentemente achava irritantes durante anos em que sua própria relação com o tempo era muito mais fluida e impulsionada pelas demandas da cultura de startups, onde trabalhar até meia-noite ou nos fins de semana era normalizado de maneiras que faziam a insistência de David em jantares regulares em família e rotinas de hora de dormir parecerem restrições irracionais à sua produtividade. Eles se acomodaram em uma mesa de canto na cafeteria, onde o risco de serem reconhecidos era mínimo, apesar da recente proeminência de Catherine na mídia empresarial, que havia divulgado sua história de sucesso em perfis que a celebravam como uma bilionária que construiu uma plataforma revolucionária de mídia social, partindo de um conceito desenvolvido no quarto de hóspedes e se tornando uma empresa de capital aberto avaliada em mais de 3 bilhões de dólares, empregando milhares de pessoas e atendendo centenas de milhões de usuários globalmente. Então, o que os traz aqui depois de 5 anos de contato mínimo, além das comunicações legalmente exigidas, sobre Emma? Perguntou David diretamente, depois que ambos pediram café e se sentaram frente a frente, em uma configuração que parecia ao mesmo tempo familiar, devido às inúmeras conversas semelhantes durante o casamento, e estranha, dada a distância que havia crescido entre eles ao longo de anos de separação e interação mínima. Tenho feito muita terapia no último ano, começou Catherine, admitindo algo que teria sido impossível para ela fazer durante o casamento, quando ela via a sugestão de que precisava de ajuda psicológica como um insulto à sua competência e estabilidade. E uma das coisas que meu terapeuta tem me ajudado a superar é o reconhecimento de que o sucesso que alcancei profissionalmente teve um custo pessoal enorme, que eu não estava disposta a reconhecer completamente até recentemente, quando comecei a ter ataques de pânico e depressão, o que finalmente me forçou a encarar a realidade de que ter bilhões de dólares e uma companhia que todos admiram não me faz feliz, já que sacrifiquei relacionamentos com as pessoas que mais amo em busca de conquistas que importam muito menos do que eu me convenci que importavam durante os anos em que eu estava construindo o negócio. Sua vulnerabilidade era evidente na maneira como sua voz oscilava levemente enquanto ela falava e em como suas mãos se remexeram na xícara de café em um gesto nervoso que David reconheceu, dos anos que passaram juntos, como um sinal de que ela estava genuinamente angustiada, em vez de expressar emoções estrategicamente, como às vezes fazia durante o casamento, quando as discussões se tornavam táticas em vez de expressões autênticas de sentimento. Sinto muito que você esteja passando por dificuldades, Catherine. Isso parece realmente difícil, e eu aprecio que você esteja disposta a ser honesta comigo, respondeu David com uma empatia que a surpreendeu, dada a raiva que ele havia demonstrado durante o processo de divórcio, quando a acusou de ser emocionalmente indisponível e de priorizar o trabalho em detrimento da família, de maneiras que prejudicaram a filha e destruíram o casamento. Mas preciso perguntar o que exatamente motivou esta visita agora, depois de todo esse tempo, porque presumo que você não esteja aqui apenas para me atualizar sobre seu estado de saúde mental, já que não temos esse tipo de relacionamento há muitos anos. Você tem razão, há um motivo específico para eu estar aqui, reconheceu Catherine enquanto reunia coragem para articular o pedido que a trouxera do outro lado da cidade até o bairro dele. Quero perguntar se você consideraria me permitir que Emma more comigo durante o próximo ano letivo, com você tendo o mesmo horário de visitas que eu tive até agora, porque percebi que perdi quase toda a infância dela por ser uma mãe ausente e quero ter a oportunidade de tentar consertar nosso relacionamento antes que ela se torne adolescente e a janela para construir proximidade se feche completamente. Seu pedido foi feito com uma mistura de esperança e medo visível em sua expressão enquanto aguardava a resposta de David à proposta que reverteria o acordo de custódia em vigor desde o divórcio e que exigiria que ele confiasse que ela havia realmente mudado de forma a torná-la capaz de ser uma mãe presente e engajada, em vez de repetir os padrões que levaram ao divórcio em primeiro lugar. Catherine, isso é pedir muito, respondeu David lentamente enquanto processava as implicações de seu pedido. Emma tem estabilidade aqui com a escola,
os amigos e rotinas que levaram anos para se estabelecer depois que o trauma do nosso divórcio interrompeu significativamente sua vida. Não estou dizendo não automaticamente, mas preciso entender o que mudou que faz você pensar que pode estar presente para ela agora de maneiras que não era capaz antes, e francamente, preciso de alguma garantia de que isso não é apenas um impulso que você abandonará quando a novidade passar e as exigências da sua empresa o puxarem de volta para padrões que o tornavam indisponível antes. Seu ceticismo era razoável, dado o histórico, e Catherine reconheceu que precisaria fornecer evidências concretas de uma transformação genuína, em vez de simplesmente pedir que ele confiasse em declarações de mudanças de prioridades que poderiam facilmente se revelar entusiasmo temporário em vez de uma mudança sustentável na forma como ela alocava tempo e atenção. Eu me afastei das operações diárias da empresa, explicou Catherine enquanto tirava da pasta documentos que havia trazido especificamente para demonstrar a seriedade de seu comprometimento. Há 3 meses, pedi demissão do cargo de CEO e assumi a função de presidente, que exige apenas reuniões trimestrais do conselho e contribuições estratégicas ocasionais, mas sem responsabilidades operacionais contínuas. Contratei alguém excepcionalmente capaz para administrar a empresa e deixei claro ao conselho e a mim mesma que essa transição é permanente, e não uma licença temporária que abandonarei ao primeiro sinal de dificuldade. Tenho documentação escrita aqui mostrando que essa mudança está formalizada em meu contrato de trabalho e que minha remuneração não está mais vinculada às horas trabalhadas ou ao envolvimento diário nas operações da empresa. Ela espalhou os papéis sobre a mesa para que David pudesse examinar as evidências de mudanças institucionais que sustentavam suas alegações sobre transformação pessoal. Isso é, honestamente, mais do que eu esperava, admitiu David enquanto examinava a documentação que confirmava que ela havia de fato feito mudanças radicais em sua vida profissional. Mas se afastar do trabalho é apenas parte da equação. Emma precisa de uma mãe emocionalmente presente e engajada com a vida dela, não apenas fisicamente disponível enquanto mentalmente ocupada com outras prioridades. Durante nosso casamento, você estava frequentemente em casa fisicamente, mas completamente ausente mentalmente, porque pensava no trabalho mesmo durante o tempo em família. O que a faz ter certeza de que mudou nesse aspecto também? Sua pergunta identificou a questão central que havia destruído o casamento deles e que determinaria se a modificação da guarda poderia realmente beneficiar Emma, em vez de simplesmente interromper sua vida sem proporcionar melhorias significativas no relacionamento com a mãe, que esteve praticamente ausente durante os primeiros 8 anos de sua vida. Não posso provar que mudei emocionalmente, exceto por meio de ações ao longo do tempo, respondeu Catherine honestamente. Mas o que posso dizer é que a terapia me ajudou a entender que meu vício em trabalho era, na verdade, uma forma de evitar a intimidade que me assustava por causa de problemas da minha infância, com os quais não vou aborrecê-los agora, mas que estou trabalhando ativamente para curar. E, mais concretamente, tenho atendido Emma durante meus horários de visita agendados nos últimos 6 meses, sem cancelar nenhuma vez, e durante essas visitas tenho praticado estar totalmente presente, deixando meu celular em outro cômodo e me concentrando exclusivamente no que ela quer fazer, seja jogar ou apenas conversar sobre o seu dia. Sei que 6 meses não são suficientes para pagar 5 anos de inconsistência, mas é um começo e espero que vocês me deem a chance de demonstrar uma mudança sustentada por um período mais longo. Seu reconhecimento das limitações das evidências que ela poderia fornecer, ao mesmo tempo em que apontava para mudanças comportamentais concretas, demonstrou uma autoconsciência que David raramente havia visto durante o casamento, quando ela normalmente se defendia das críticas em vez de reconhecer a validade das preocupações com sua criação de filhos. Preciso pensar sobre isso, disse David após uma longa pausa, durante a qual parecia estar ponderando várias considerações. E, mais importante, precisamos conversar com Emma sobre o que ela quer, porque aos 8 anos ela certamente tem idade suficiente para ter opinião sobre onde mora e com quem mora principalmente. Não concordarei com nenhuma mudança de custódia a qual ela se oponha, independentemente dos acordos legais que possam permitir, porque o bem-estar dela é minha prioridade e sempre foi, mesmo quando isso significava lutar com você na justiça pela custódia primária, o que eu nunca quis, exceto que parecia a única maneira de protegê-la da instabilidade que sua agenda estava criando.
Sua resposta foi comedida e focada apropriadamente nas necessidades de Emma, em vez de em suas próprias preferências ou na raiva residual de conflitos passados, o que Catherine apreciou como um sinal de maturidade que ela não tinha certeza se teria demonstrado se as posições tivessem sido invertidas. Isso é completamente justo e, na verdade, era o que eu esperava que você dissesse, respondeu Catherine. Não quero forçar nada que Emma não queira ou que possa prejudicá-la. O que estou pedindo é a oportunidade de apresentar a ela uma opção, com nós dois explicando isso juntos, para que ela não sinta que precisa escolher entre nós ou se preocupe em ferir os sentimentos de qualquer um de nós. E se ela disser que quer ficar com você principalmente, respeitarei essa decisão e continuarei mais presente durante meus períodos de visita do que tenho sido historicamente. Sua disposição em aceitar a preferência de Emma, em vez de insistir na mudança de custódia, independentemente da vontade da criança, demonstrou respeito pela autonomia da filha, o que David achou reconfortante, pois indicava que a transformação de Catherine poderia ser genuína, em vez de uma encenação criada para conseguir o que queria sem levar em conta as reais necessidades e sentimentos de Emma. Há outra coisa que quero discutir enquanto estivermos aqui, continuou Catherine, depois de concordarem em conversar com Emma sobre a possibilidade de modificação da custódia. Tenho pensado muito sobre como nosso divórcio afetou você financeiramente e sobre como o acordo que chegamos, embora legalmente justo segundo os advogados, não levou em conta os sacrifícios que você fez à sua própria carreira por ser o pai principal durante os anos em que eu estava construindo uma empresa. Você trabalhava meio período como professora e cuidava de toda a casa e dos filhos, o que me permitia trabalhar 70 horas por semana sem ter que me preocupar com a logística da vida diária da Emma. E, embora a pensão alimentícia que venho pagando cubra as despesas dela, ela não compensa os custos de oportunidade de progressão na carreira que você abriu mão por ser um cônjuge que a apoiava e priorizava a estabilidade familiar. Agradeço por você reconhecer isso, mas não me arrependo das escolhas que fiz, respondeu David com dignidade. Escolhi priorizar o bem-estar da Emma em vez da progressão na carreira porque era o que me parecia certo, e ainda acredito que foi a decisão correta, mesmo que isso significasse que agora sou um professor de 39 anos com um salário modesto, em vez de ter progredido para a administração ou seguido outros caminhos que poderiam ter sido possíveis se eu tivesse feito escolhas diferentes durante o nosso casamento. A falta de amargura dele em relação aos sacrifícios na carreira era genuína, e não defensiva, e Catherine reconheceu que a satisfação dele com as escolhas, apesar das consequências financeiras, refletia um sistema de valores que ela só agora começava a entender como igualmente válido à sua própria priorização anterior de realização profissional e acumulação de riqueza. Mesmo assim, quero fazer algo para reconhecer esses sacrifícios, insistiu Catherine. Estabeleci um fundo fiduciário com 5 milhões de dólares que lhe proporcionará uma renda anual de aproximadamente 200 mil dólares provenientes de retornos de investimentos, o que lhe permitirá continuar lecionando, se é isso que você ama, mas sem o estresse financeiro que sei que você já experimentou com o salário de professor, tentando proporcionar uma vida boa para Emma. O fundo fiduciário é estruturado para que você receba renda vitalícia, independentemente de acordos de custódia ou quaisquer outras mudanças em nossas circunstâncias, e o principal será eventualmente repassado para Emma quando ela atingir a maioridade. Isso não é um pagamento por serviços passados ou uma tentativa de comprar seu acordo sobre mudança de custódia, é simplesmente o reconhecimento de que a parceria que tivemos durante o casamento contribuiu para o sucesso que alcancei e que é justo que você compartilhe os benefícios financeiros do trabalho para o qual ambos contribuímos de maneiras diferentes. Sua explicação sobre o fundo fiduciário foi feita com cuidado para evitar a implicação de que o dinheiro estava condicionado à cooperação dele com um pedido de custódia, ao mesmo tempo em que articulava claramente que ela via isso como uma forma de corrigir a injustiça do acordo de divórcio que havia tratado seu sucesso empresarial como uma conquista exclusivamente sua, em vez de reconhecer que isso havia sido possível graças à disposição de David em lidar com responsabilidades domésticas que haviam liberado seu tempo e energia para atividades profissionais. Catherine, isso é, eu não sei o que dizer, gaguejou David, visivelmente chocado com a magnitude da doação financeira que ela estava oferecendo. 5 milhões de dólares é mais dinheiro do que eu poderia ganhar em várias vidas de ensino.
Você tem certeza disso? Porque, uma vez que você estabelece um fundo irrevogável, não há como voltar atrás e mudar de ideia depois. Sua preocupação com a permanência do acordo demonstrava que ele estava tendo dificuldade em acreditar que aquela dádiva inesperada era real e que ela não encontraria uma maneira de retirar a oferta se as circunstâncias mudassem ou se ele a decepcionasse de alguma forma. Tenho absoluta certeza, confirmou Catherine. Os documentos já foram assinados e o fundo fiduciário foi financiado desde ontem. Meu advogado tem cópias de toda a papelada e pode orientá-lo nos detalhes quando estiver pronto para revisá-los. Este não é um gesto impulsivo, é uma decisão que venho planejando há vários meses, como parte de um processo maior de tentar reparar as maneiras como meu foco obstinado em construir relacionamentos empresariais prejudicou relacionamentos com pessoas de quem gosto. Você é a primeira pessoa com quem me abordo sobre isso porque foi a mais diretamente afetada pelas minhas escolhas e porque merece ter segurança financeira que reconheça sua contribuição para o sucesso, que por acaso foi creditada exclusivamente a mim, embora tenha sido, na verdade, uma conquista conjunta da parceria que tínhamos antes de eu destruir nosso casamento. Sua disposição em caracterizar o sucesso empresarial como uma conquista conjunta representou uma mudança notável em relação à atitude que ela adotou durante o casamento, quando se posicionava na defensiva diante das sugestões de que o sustento doméstico de David havia contribuído para suas realizações profissionais, encarando tais alegações como uma diminuição de seus talentos e esforços individuais, em vez de um reconhecimento razoável de como o trabalho de cuidado não remunerado possibilitou o trabalho profissional remunerado de maneiras que as economias de mercado sistematicamente subestimavam. Preciso de um tempo para processar tudo isso, disse David em voz baixa, enquanto absorvia a magnitude das mudanças que Catherine estava propondo ao relacionamento e às circunstâncias financeiras pós-divórcio. O dinheiro é incrivelmente generoso e sou grato, mas também estou um tanto sobrecarregado, porque esta visita abalou completamente minha compreensão de onde estávamos um com o outro, após 5 anos de contato mínimo e ressentimento persistente de ambos os lados sobre como o casamento terminou e como o divórcio se desenrolou. Não sei bem o que significa você aparecer de repente com propostas de mudança de guarda e doações financeiras enormes, e preciso de espaço para pensar sobre as motivações e implicações antes de responder definitivamente a qualquer um dos pedidos. A honestidade dele sobre estar sobrecarregado era algo que Catherine apreciava, pois indicava que ele estava levando a sério o peso das decisões, em vez de responder impulsivamente, seja com aceitação nascida da tentação financeira, seja com rejeição nascida da desconfiança residual de sua história conflituosa. Leve o tempo que precisar, Catherine o assegurou. O fundo fiduciário não depende de uma resposta rápida ou de qualquer resposta específica sobre a custódia. É seu de qualquer maneira, porque é a coisa certa a fazer, independentemente de outras considerações. Quanto à discussão sobre a custódia com Emma, talvez pudéssemos agendar essa conversa para a próxima semana, depois que você tiver tempo para pensar em como quer abordá-la e quais preocupações você tem que devemos abordar antes de apresentar a opção a ela. A disposição dela em lhe dar tempo e autonomia para determinar como a conversa com Emma prosseguiria demonstrou respeito pela posição dele como pai principal, cujo julgamento sobre as necessidades da filha ela finalmente estava pronta para ceder, em vez de lutar pelo controle, como fizera durante o casamento. Eles conversaram por mais 1 hora sobre a vida e o desenvolvimento de Emma nos últimos 5 anos, com David compartilhando histórias sobre apresentações escolares, dramas de amizade, conquistas acadêmicas e traços de personalidade que emergiam à medida que sua filha crescia de uma criança pequena para uma menina com opiniões e interesses próprios. Ela é realmente extraordinária, David. Você claramente tem sido um pai maravilhoso para ela e sou grata por pelo menos um de nós ter sido capaz de proporcionar a estabilidade e o amor de que ela precisava, mesmo que eu não tenha conseguido fazer a minha parte durante esses anos, disse Catherine com genuína admiração enquanto ouvia relatos da vida de Emma que destacavam o quanto ela havia perdido por estar ausente. Tenho que ser honesta, estou com medo de que ela não queira um relacionamento comigo porque tenho sido uma presença tão inconsistente e porque ela provavelmente guarda ressentimento por abandono, mesmo que não tenha expressado isso explicitamente para você. O medo dela com a potencial rejeição de Emma era palpável, e David se viu solidário,
apesar de seus próprios sentimentos complexos sobre o reaparecimento de Catherine em suas vidas com propostas que poderiam perturbar significativamente a estabilidade que ele tanto se esforçou para criar. Emma pergunta por você às vezes, compartilhou David. Ela se pergunta por que você não vai aos eventos da escola dela ou por que suas visitas são tão raras. Tentei explicar, sem te fazer de vilão, que você tem um trabalho importante que exige muito tempo, mas sei que ela luta contra a sensação de não ser importante o suficiente para você a ponto de priorizar o trabalho. Então, sim, há uma mágoa aí que você precisa reconhecer e lidar se quiser reconstruir o relacionamento. Mas ela também é uma criança incrivelmente resiliente e perdoadora que, na minha opinião, estaria aberta a ter mais conexão com você se você demonstrasse, por meio de ações consistentes, que realmente mudou e que ela pode confiar em você para estar presente em vez de desaparecer novamente quando as pressões do trabalho aumentarem. Sua avaliação foi honesta sobre os desafios, mas também deixou a porta aberta para a possibilidade de reparação se Catherine cumprisse os compromissos que estava assumindo em vez de voltar aos velhos padrões quando as dificuldades surgissem. Quando David retornou ao seu apartamento, várias horas depois do término da conversa, sua mente fervilhava de pensamentos sobre tudo o que Catherine havia proposto e o que poderia significar para o futuro de Emma e para sua própria vida se ele aceitasse um fundo fiduciário que mudaria fundamentalmente sua situação financeira, ao mesmo tempo em que potencialmente criaria complicações na forma como ele e Emma conduziam o relacionamento com Catherine, que parecia ser sincera em seu desejo de reparar os danos causados por anos de ausência, mas que também demonstrava um padrão de insegurança que dificultava a confiança plena na permanência de sua transformação. Oi, querida, como foi seu dia? David perguntou a Emma quando ela chegou da escola, acompanhado por um vizinho idoso que cuidava de crianças depois da escola há vários anos, já que a rotina de aulas de David às vezes o mantinha no trabalho além do horário de saída da escola. Foi bom. Aprendemos sobre frações e matemática e tirei-a na minha prova de ortografia, relatou Emma, entusiasmada, enquanto deixava sua mochila perto da porta, num gesto que David havia parado de tentar modificar há muito tempo, apesar dos repetidos pedidos para pendurá-la no gancho designado. Pai, por que você está com uma aparência estranha? Aconteceu alguma coisa? Ela sempre fora perspicaz em relação aos estados emocionais dele, de uma forma que às vezes dificultava esconder preocupações ou inquietações com as quais ele não queria sobrecarregá-la. Algo inesperado, mas potencialmente positivo, aconteceu hoje, respondeu David cuidadosamente, enquanto tentava decidir o que contar a ela antes que ele e Catherine concordassem sobre a abordagem para a conversa sobre a custódia. Sua mãe veio nos visitar e conversamos bastante sobre algumas coisas. Ela quer te ver com mais frequência e passar mais tempo com você, e provavelmente nos sentaremos todos juntos em breve para conversar sobre como isso pode ser. Como você se sentiria a respeito? Sua pergunta foi deliberadamente aberta para avaliar a reação de Emma antes de se comprometer com propostas específicas sobre mudanças na custódia. Sério? Mamãe quer me ver mais. O rosto de Emma se iluminou de entusiasmo, seguido imediatamente por uma expressão mais cautelosa, sugerindo emoções conflitantes sobre a mãe, que fora uma presença inconsistente durante toda a sua infância. Será que ela realmente viria à peça da minha escola no mês que vem? Perguntei a ela sobre isso na última visita e ela disse que tentaria, mas isso provavelmente significa que ela não virá porque algo relacionado ao trabalho será mais importante. Sua mistura de esperança e ceticismo protetor partiu o coração de David, pois revelou o quanto Emma desejava um relacionamento com Catherine, ao mesmo tempo em que demonstrava expectativas defensivas de decepção que nenhuma criança de 8 anos deveria ter em relação ao amor e ao comprometimento dos pais. Acho que sua mãe está se esforçando muito para mudar a forma como prioriza as coisas, disse David cuidadosamente, não querendo fazer promessas em nome de Catherine que poderiam não ser cumpridas, mas também querendo deixar espaço para a possibilidade de uma reparação genuína. Ela me disse hoje que fez grandes mudanças em sua situação de trabalho para poder ter mais tempo para a família. Mas você tem razão em ser cauteloso, porque as pessoas nem sempre cumprem as mudanças que dizem que querem fazer.
O que posso prometer é que todos nós conversaremos sobre expectativas e compromissos antes de tomar qualquer decisão sobre mudanças no tempo que você passa com cada um de nós. Sua resposta equilibrada reconheceu a validade dos sentimentos de Emma, evitando falsas garantias ou a rejeição cínica das intenções declaradas de Catherine. Posso te perguntar uma coisa, pai? Emma arriscou após um momento de silêncio. Você acha que a mamãe realmente me ama ou ela só se sente culpada por não estar por perto e é por isso que de repente quer me ver mais? A pergunta devastou David, pois revelou a profundidade da insegurança de Emma em relação ao afeto da mãe, de uma forma que sugeria que os danos causados pela ausência de Catherine tinham sido ainda mais profundos do que ele havia percebido. Ah, querida, sua mãe definitivamente te ama, garantiu David, enquanto a puxava para um abraço. Ela não é perfeita e cometeu erros sobre como demonstrar seu amor de maneiras que provavelmente fizeram você se sentir insignificante para ela, mas eu garanto que os sentimentos dela por você são genuínos, mesmo quando suas ações não correspondem ao que esses sentimentos deveriam tê-la motivado a fazer. Às vezes, os adultos têm dificuldade em equilibrar diferentes partes de suas vidas e fazem escolhas que magoam as pessoas que amam, mesmo que essa não seja a intenção. Sua mãe tem trabalhado com um terapeuta para entender por que ela fez as escolhas que fez e para aprender a fazer melhor, e eu acho que ela realmente quer ser uma mãe mais presente, embora eu saiba que é difícil para você confiar nisso depois de anos de inconsistência dela. Na semana seguinte, Catherine retornou para uma conversa agendada com Emma sobre a possibilidade de alteração da guarda, e os três se sentaram juntos na sala de estar de David, numa configuração que pareceu estranha, mas necessária para a discussão que precisavam ter. Oi, Emma, é muito bom te ver, começou Catherine, nervosa. Seu pai me contou sobre sua prova de ortografia e estou muito orgulhosa de você por se esforçar tanto na escola. Sua tentativa de conversa casual foi um pouco forçada, mas Emma respondeu com um calor cauteloso que sugeria abertura à interação, apesar das reservas. Obrigada, mãe. Papai disse que você quer falar comigo sobre algo importante. A franqueza de Emma impediu uma conversa fiada prolongada e os forçou a abordar o propósito do encontro. Sim, é isso mesmo, confirmou Catherine enquanto trocava olhares com David que comunicavam ansiedade mútua sobre como a conversa poderia se desenrolar. Eu queria falar com você sobre a possibilidade de você morar comigo por um tempo, em vez de ficar principalmente com o papai, embora você ainda o veja o tempo todo, assim como me vê atualmente nos fins de semana de visita. Mas antes de explicar melhor como isso pode ser, preciso me desculpar por não ter sido a mãe presente que você merecia durante os primeiros 8 anos da sua vida. Fiz escolhas para priorizar meu trabalho em vez de passar tempo com você, e essas foram escolhas erradas que a magoaram e das quais me arrependo profundamente. Não posso mudar o passado, mas quero que saiba que fiz mudanças significativas na minha situação profissional para poder estar disponível para você de maneiras que não estava antes, e espero que me dê a chance de mostrar que posso ser uma mãe confiável e presente, mesmo que não tenha sido no passado. Seu pedido de desculpas foi feito com uma emoção visível que Emma estudou cuidadosamente, como se tentasse determinar se o remorso da mãe era genuíno ou fingido. Por que você quer que eu more com você agora, se você não me queria antes? Perguntou Emma com uma franqueza que fez os dois adultos estremecerem diante da precisão de sua percepção de que as escolhas anteriores de Catherine haviam comunicado falta de desejo pela presença de Emma. Essa é uma pergunta muito justa e eu entendo por que você vê dessa forma, respondeu Catherine, lutando contra as lágrimas. A verdade é que eu queria você durante aqueles anos, mas eu tinha me convencido de que ter sucesso na minha carreira era a maneira mais importante de contribuir para a sua vida, ganhando dinheiro para lhe dar um bom futuro. Eu estava errada sobre isso, porque o que você realmente precisava era de um pai ou mãe presente e envolvido com a sua vida diária, não apenas alguém que me desse dinheiro. Levei muito tempo para entender que eu estava mentindo para mim mesma sobre minhas prioridades, e parte do motivo pelo qual eu fiz terapia é para descobrir por que fiz essas escolhas e como mudar padrões que eram prejudiciais para nós dois. Não posso prometer que serei a mãe perfeita se você decidir que quer morar comigo, mas posso prometer que estarei presente de forma consistente e de maneiras que eu não era capaz antes,
porque me esforcei para entender o que estava me impedindo e fiz mudanças concretas na minha vida profissional que significam que o trabalho não interferirá na minha disponibilidade para você. A explicação dela foi mais honesta do que normalmente se consideraria apropriado para uma criança de 8 anos, mas tanto ela quanto David concordaram que Emma merecia a verdade, em vez de uma versão simplificada que pudesse parecer condescendente ou desconsiderar sua inteligência e perspicácia. Posso pensar sobre isso? Perguntou Emma, após considerar cuidadosamente as palavras de Catherine. Não quero magoar ninguém, mas esta é uma decisão muito importante e preciso de tempo para descobrir o que quero. Seu pedido de tempo era maduro para sua idade, e ambos os pais imediatamente lhe garantiram que não havia pressa e que ela poderia levar o tempo que precisasse para pensar sobre qual arranjo seria melhor para ela. Claro que você pode pensar sobre isso, confirmou David. Esta é uma decisão sobre sua vida e você deve, sem dúvida, reservar um tempo para considerar o que quer. E quero que saiba que, seja qual for a sua decisão, eu a apoiarei e não ficarei magoada ou brava se você escolher morar principalmente com sua mãe por um tempo. O mais importante é o que é melhor para você, não proteger meus sentimentos ou os sentimentos da sua mãe. Nas semanas seguintes, Emma passou mais tempo com Catherine durante o horário de visitas ampliado, o que lhe permitiu vivenciar como seria a vida cotidiana se morasse principalmente com a mãe. Durante essas visitas, Catherine demonstrou consistência e engajamento, o que começou a minar o ceticismo protetor de Emma sobre se a transformação da mãe era genuína e sustentável. Minha mãe veio ao meu jogo de futebol ontem e ficou o tempo todo, mesmo com a chuva, relatou Emma David, maravilhada, após uma dessas visitas. E ela sabia em que posição eu jogo e se lembrava dos nomes das minhas companheiras de time dos jogos anteriores em que esteve. Acho que talvez ela esteja realmente tentando mudar. Seu otimismo cauteloso era tocante, e David se viu torcendo para que Catherine continuasse a cumprir seus compromissos em vez de decepcionar Emma novamente, voltando aos velhos padrões quando a novidade da maternidade envolvente passasse e as exigências de sua vida profissional se reafirmassem. Fico feliz em ouvir isso, querida. Parece que sua mãe está se esforçando para mostrar que leva a sério a ideia de estar mais presente, respondeu David, sentindo uma mistura complexa de felicidade por Emma, por ela poder ter o relacionamento com a mãe que merece, e ansiedade sobre se a mudança de Catherine seria duradoura ou se Emma passaria por novas decepções se o padrão de inconsistências recomeçasse. Após 6 semanas de visitas ampliadas e conversas constantes sobre o acordo de custódia, Emma anunciou que queria tentar morar com Catherine durante o próximo ano letivo, mantendo visitas regulares com David, que a receberia todos os fins de semana e uma noite por semana para jantar. Acho que quero dar uma chance à mamãe, explicou Emma a David. Sei que ela pode errar de novo, mas sinto que sempre vou me perguntar o que poderia ter acontecido se eu não tentasse, e você ainda estará por perto se eu precisar de você ou se não der certo. Seu raciocínio demonstrava notável maturidade emocional, e David sentia orgulho simultâneo de sua capacidade de perdoar e medo da possibilidade de ela se machucar caso Catherine não mantivesse as mudanças que havia implementado. A transição para o novo acordo de custódia aconteceu no início do verão, em vez de esperar o ano letivo, para que Emma tivesse tempo de se adaptar à convivência com Catherine antes que as exigências acadêmicas da nova série adicionassem ainda mais estresse. Durante esses primeiros meses, os 3 passaram pela curva de aprendizado da nova configuração de seus relacionamentos familiares. Como estão as coisas com a Emma? Perguntou David a Catherine durante uma de suas conversas regulares, que se tornaram parte da rotina de coparentalidade. Honestamente, está sendo mais difícil do que eu esperava, admitiu Catherine com a honestidade característica que se tornará mais comum à medida que ela se esforçava para restaurar a confiança entre eles. Não porque Emma seja difícil, mas porque ser mãe presente exige muita energia emocional e atenção de maneiras que eu não apreciava totalmente quando estava ausente. Estou exausta às 9 da noite todos os dias, depois de ajudar com a lição de casa, preparar o jantar e administrar a rotina da hora de dormir, e tenho um novo respeito pelo que você fez todos esses anos enquanto eu estava no escritório. Mas também estou mais feliz do que nunca, porque o relacionamento com Emma está se aprofundando de maneiras que importam mais do que qualquer conquista profissional que eu tenha alcançado. Ontem à noite,
Ela me contou sobre a briga que teve com uma amiga da escola e me pediu conselhos sobre como lidar com a situação, e percebi que era a primeira vez que ela confiava em mim o suficiente para me trazer um problema com o qual estava lutando, em vez de me manter à distância emocionalmente. Foi um momento pequeno, mas pareceu um grande avanço. Sua vulnerabilidade diante dos desafios, combinada com a apreciação pelas recompensas da parentalidade engajada, sugeria que sua transformação era de fato sustentável, em vez de um entusiasmo temporário que desaparecia quando as dificuldades aumentavam. O fundo fiduciário que Catherine havia criado para David começou a gerar pagamentos trimestrais de renda que transformaram sua situação financeira de forma que lhe permitiram reduzir a carga horária de ensino para meio período, enquanto passava o restante do tempo escrevendo um romance para jovens que sempre sonhou em criar, mas nunca teve tempo ou segurança financeira para seguir. Nunca pensei que teria o luxo de passar meus dias escrevendo, disse David a Catherine durante uma de suas conversas. Este presente que você me deu mudou minha vida de maneiras que vão muito além da mera segurança financeira. Me deu liberdade para buscar um trabalho que alimenta minha alma, em vez de apenas pagar contas. Sou grato todos os dias por sua generosidade, embora às vezes ainda me sinta sobrecarregado com a magnitude dela. Sua gratidão era genuína e Catherine sentiu satisfação em saber que suas reparações haviam criado melhorias reais na vida de uma pessoa que ela havia subestimado durante o casamento. Estou feliz que o fundo esteja sendo útil, respondeu Catherine calorosamente. Você merecia reconhecimento pelos sacrifícios que fez muito antes de eu me dar ao trabalho de oferecê-lo, e fico feliz que isso esteja lhe permitindo prosseguir com sua escrita. Emma me disse que você tem lido capítulos para ela à noite e que ela está lhe dando feedback sobre o desenvolvimento do personagem. Parece uma experiência maravilhosa de união para vocês dois. A tranquilidade do relacionamento atual contrastava notavelmente com a hostilidade que havia caracterizado o processo de divórcio, e ambos às vezes se maravilhavam com o quanto havia mudado em um período relativamente curto por meio da combinação de terapia, remorso genuíno, reparações concretas e compromisso mútuo de priorizar o bem-estar de Emma em vez dos ressentimentos residuais do doloroso fim do casamento. À medida que os meses se transformavam em anos e o novo acordo de custódia se mostrava bem-sucedido no aprofundamento do relacionamento entre Catherine e Emma, mantendo um forte vínculo entre Emma e David, os três se adaptaram a um ritmo de coparentalidade que parecia funcional e até agradável de maneiras que pareciam milagrosas, considerando o quão desgastados seus relacionamentos haviam sido apenas alguns anos antes. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Perguntou Emma certa noite, quando tinha 11 anos e estava se interessando cada vez mais em entender as complexidades adultas que moldaram sua infância. Por que você e o papai se divorciaram? Eu sei que você disse que estava trabalhando demais, mas havia algo mais do que isso? Sua pergunta era inevitável, e Catherine vinha se preparando há anos para respondê-la honestamente quando Emma tivesse idade suficiente para entender a verdade sutil, em vez de uma versão simplificada. A resposta básica é que seu pai e eu queríamos coisas diferentes da vida e não sabíamos como chegar a um acordo ou nos comunicar sobre essas diferenças de maneira saudável, explicou Catherine cuidadosamente. Eu estava obcecada em construir minha empresa porque havia vinculado meu senso de autoestima à realização profissional de uma forma que me impedia de priorizar relacionamentos, mesmo sabendo que a família era importante intelectualmente. Seu pai queria uma parceira presente e envolvida com a vida familiar, e ele precisava de mais conexão emocional do que eu era capaz de proporcionar quando estava tão consumida pelo trabalho. Nenhum de nós estava totalmente errado quanto ao que queríamos, mas éramos incompatíveis de maneiras que se tornaram cada vez mais dolorosas para ambos. O divórcio foi a melhor opção, considerando quem éramos naquela época, mesmo que tenha machucado a todos nós, especialmente a você. Mas quero que você saiba que, mesmo que nosso casamento não tenha dado certo, nunca me arrependi de ter tido você. E seu pai tem sido um pai incrível que lhe deu estabilidade e amor durante os anos em que eu não consegui fazer a minha parte. Gostaria de ter feito escolhas diferentes antes, mas sou grata por termos conseguido consertar relacionamentos nos últimos anos e por termos descoberto como ser pais eficazes, mesmo não sendo mais casados. Você acha que você e o papai vão voltar a ficar juntos? Perguntou Emma com uma esperança que fez o coração de Catherine doer,
pois ela sabia que a resposta seria decepcionante, mesmo sendo honestamente o que ela acreditava. Não acho isso provável, querida, respondeu Catherine gentilmente. Seu pai e eu aprendemos a ser bons amigos e excelentes pais, mas o relacionamento romântico que tivemos durante o nosso casamento não pode ser recriado porque ambos mudamos muito e nos machucamos de maneiras que dificultam o retorno a esse tipo de intimidade, mesmo tendo perdoado as mágoas do passado. Sei que provavelmente essa não é a resposta que você esperava, mas quero ser honesta com você, em vez de lhe dar falsas esperanças de que uma reconciliação que não vai acontecer. O que posso dizer é que, embora não estejamos juntos romanticamente, estamos profundamente comprometidos com você e em trabalhar juntos para lhe proporcionar a melhor infância possível que pudermos proporcionar por meio de nossos esforços separados, mas coordenados. Sua honestidade era dolorosa de ser expressa, mas parecia importante para estabelecer expectativas realistas, em vez de permitir que Emma fantasiasse sobre uma reunião familiar que nunca se concretizaria. Eu entendo, disse Emma com uma maturidade que sugeria que ela já suspeitava da resposta que Catherine havia dado. Acho que estou bem com a situação atual. Costumava parecer que você e papai eram inimigos, e isso me fazia sentir como se tivesse que escolher um lado ou esconder partes da minha vida de um de vocês. Mas agora parece que somos uma família, mesmo morando em duas casas, e isso é melhor do que estar em uma casa onde todos brigam o tempo todo, como era antes do divórcio. Sua perspectiva validou a crença de Catherine de que o divórcio havia sido necessário, apesar dos custos, e que o trabalho de reparação que haviam feito nos últimos anos havia validado a pena para criar uma dinâmica familiar mais saudável do que a continuação de um casamento disfuncional teria proporcionado. Anos mais tarde, quando Emma se preparava para ingressar na universidade, os três se reuniram para jantar e celebrar sua conquista. Eles refletiram sobre a jornada que percorreram juntos, desde os destroços de um divórcio amargo até um relacionamento coparental funcional que permitiu a Emma prosperar apesar das interrupções iniciais na estabilidade familiar. Quero agradecer a vocês dois por se esforçarem tanto para descobrir como ser bons pais, mesmo sem conseguirem se manter casados, disse Emma durante os brindes antes do jantar. Sei que não foi fácil e que você teve que superar muita raiva e mágoa para chegar a um ponto em que pudesse cooperar efetivamente. Muitos dos meus amigos têm pais divorciados que ainda brigam constantemente e usam os filhos como armas uns contra os outros, e me sinto muito sortuda por vocês dois terem escolhido priorizar o meu bem-estar em vez dos seus próprios ressentimentos. Mãe, quero agradecer especialmente por ter sido corajosa o suficiente para admitir que cometeu erros e por se esforçar para mudar padrões que não estavam servindo a nenhum de nós. Sei que não foi fácil para você se afastar da empresa que construiu e reconhecer que precisava de ajuda, mas essas escolhas tornaram possível o relacionamento que temos agora, e sou muito grata por isso. Seu discurso levou lágrimas aos olhos de ambos os pais, ao reconhecerem que seus esforços para reparar os danos do divórcio e os anos de ausência de Catherine haviam tido sucesso da maneira mais importante. Emma se sentia amada por ambos e segura por saber que era prioridade, e não vítima, da incapacidade deles de manter um relacionamento romântico. Sou eu quem deveria te agradecer, Emma, respondeu Catherine com emoção evidente na voz. Você tinha todo o direito de me rejeitar quando voltei para sua vida depois de anos sendo uma mãe inconsistente e pouco confiável. O fato de você ter se disposto a me dar uma segunda chance, mesmo que eu não a tivesse conquistado com meu comportamento passado, é prova da sua capacidade de perdoar e da sua coragem em ser vulnerável o suficiente para arriscar ser magoada novamente. Você me ensinou mais sobre o que realmente importa na vida do que qualquer sucesso empresarial jamais poderia ter ensinado, e quero que você saiba que a decisão que tomei há 5 anos de visitar seu pai e pedir a oportunidade de ser sua mãe de verdade foi a melhor decisão que já tomei, mesmo que isso significasse abrir mão da identidade que construí em torno de conquistas profissionais. Ser sua mãe é mais importante e mais gratificante do que ser CEO jamais foi, e eu gostaria de ter entendido isso desde o início da sua vida, em vez de ter que aprender da maneira mais difícil.
O reconhecimento das lições que Emma lhe ensinou inverteu a dinâmica típica entre pais e filhos de maneiras que reconheceram o papel de Emma na transformação de Catherine de uma workaholic que sacrificou relacionamentos para progredir na carreira para uma pessoa mais equilibrada que entendia que o sucesso sem conexões significativas era, em última análise, uma conquista vazia que a deixou rica, mas sozinha e infeliz. E eu também quero agradecer a você, pai, continuou Emma, virando-se para David. Você poderia ter ficado amargo e bravo com a ausência da mamãe, e poderia ter dito coisas negativas sobre ela que teriam envenenado meu relacionamento com ela para sempre. Mas você nunca fez isso, mesmo tendo todo o direito de se ressentir por assumir todas as responsabilidades parentais enquanto ela construía sua empresa. Você sempre falava dela com respeito e me incentivava a manter o relacionamento com ela, mesmo quando ela era inconsistente em relação às visitas. Essa generosidade nos permitiu consertar nossa família mesmo depois que o divórcio a destruiu, e espero poder ser tão gentil quanto você tem sido quando enfrento situações difíceis com pessoas que me machucaram. Seu reconhecimento da contenção e generosidade de David destacou a dimensão do relacionamento pós-divórcio que havia sido crucial para permitir o trabalho de reparação, mas que muitas vezes não era reconhecida em narrativas sobre coparentalidade após divórcios contenciosos. Isso significa muito para mim, querido, respondeu David enquanto enxugava as lágrimas. Não vou fingir que sempre foi fácil ser justa com sua mãe quando eu estava com raiva das escolhas dela, mas me esforcei muito para não deixar que meus sentimentos feridos sobre o nosso casamento prejudicassem seu relacionamento com ela, porque eu sabia que, independentemente do que tivesse acontecido entre nós, você merecia ter seus pais em sua vida. Tenho muito orgulho da jovem mulher que você se tornou e sei que a força e a inteligência emocional que você demonstra vem, em parte, de ter que lidar com a complexidade de ter pais divorciados, mas fazendo isso em um ambiente onde tentamos minimizar os conflitos e priorizar suas necessidades. Você aproveitou circunstâncias difíceis e as usou para desenvolver resiliência e empatia que lhe serão úteis à medida que avança para a vida adulta. A noite continuou com reminiscências sobre a infância de Emma, incluindo tanto memórias difíceis do período em torno do divórcio, quando ela tinha apenas 3 anos e não entendia completamente por que a família estava se fragmentando, quanto memórias mais felizes dos anos recentes, quando o retorno de Catherine à parentalidade ativa criou novas tradições e experiências que complementaram, em vez de substituir, o vínculo que ela tinha com David. Você se lembra daquele acampamento que fizemos há 2 anos, quando a mamãe nunca tinha acampado antes e não sabia como montar a barraca? Emma riu ao relembrar as lutas cômicas de Catherine com equipamentos de camping que ela nunca precisou usar durante sua vida anterior de hotéis de luxo e viagens de negócios. Achei que a barraca ia desabar em cima de todos nós e que o papai teve que dirigir no dia seguinte para nos resgatar porque não conseguíamos entender o fogão de acampamento. Mas a mamãe foi tão tranquila sobre estar completamente fora de seu elemento, e rimos tanto de todo o desastre que se tornou uma das minhas memórias favoritas, embora objetivamente tenha sido uma experiência meio miserável. Sua capacidade de encontrar humor e significado nos fracassos de Catherine em tarefas práticas de criação de filhos refletia uma segurança no relacionamento que permitia que a imperfeição fosse cativante em vez de ameaçadora. Aquela viagem de acampamento foi definitivamente uma experiência humilhante para mim, reconheceu Catherine com um riso autodepreciativo. Eu havia gerenciado com sucesso equipes de centenas de pessoas e negociado acordos comerciais complexos, mas não conseguia descobrir como acender um fogareiro ou impedir que a chuva entrasse na barraca. Foi um bom lembrete de que a competência em uma área não se traduz automaticamente em outras áreas da vida e que estar disposta a parecer tola e pedir ajuda é, na verdade, força e não fraqueza. Além disso, me fez valorizar todas as habilidades práticas que David possui, as quais eu sempre considerei garantidas durante o nosso casamento, quando ele cuidava de toda a logística da vida familiar enquanto eu me concentrava exclusivamente no trabalho. Quais são seus planos depois que Emma for para a universidade? Perguntou David a Catherine em um momento mais tranquilo, mais tarde, depois que Emma subiu para terminar de fazer as malas. Você vai voltar a se envolver mais com a empresa agora que as responsabilidades primárias de ser mãe estão chegando ao fim, ou encontrou outras maneiras de passar o tempo que parecem mais significativas do que as operações comerciais?
A pergunta dele era genuinamente curiosa, em vez de crítica, refletindo o interesse pelo bem-estar dela, desenvolvido ao longo de anos de amizade reconstruída. Na verdade, tenho pensado em abrir uma fundação focada em apoiar pais que trabalham, principalmente mães, que estão tendo dificuldade para conciliar as ambições profissionais com o desejo de estar presentes para os filhos, compartilhou Catherine. Aprendi muito com meus próprios fracassos e com a terapia sobre questões sistêmicas que dificultam o sucesso profissional dos pais, especialmente das mulheres, sem sacrificar o relacionamento com os filhos. Quero usar meus recursos e minha plataforma para defender melhores políticas de licença maternidade, acordos de trabalho flexíveis, creches acessíveis e mudanças culturais na forma como pensamos sobre carreiras de sucesso e parentalidade bem-sucedida como objetivos compatíveis, em vez de mutuamente exclusivos. Sei que não posso resolver todos os problemas estruturais que tornam a parentalidade e o trabalho tão difíceis, mas quero tentar facilitar para a próxima geração de pais evitar os erros que cometi, criando ambientes que apoiem a integração entre trabalho e família, em vez de forçar escolhas impossíveis entre eles. Sua visão para a fundação mostrou que ela havia de fato repensado fundamentalmente suas prioridades e queria canalizar sua riqueza e influência para abordar questões que agora entendia intimamente por meio de dolorosas experiências pessoais. Parece um trabalho incrivelmente importante, afirmou David. Acho que muitos pais se beneficiariam da advocacia e do apoio que você descreve, e sua história pessoal sobre o que aprendeu ao priorizar o trabalho em detrimento da família e, em seguida, fazer mudanças difíceis para reequilibrar daria à fundação a credibilidade que organizações puramente acadêmicas ou focadas em políticas públicas poderiam não ter. Você já pensou em envolver Emma no trabalho da fundação em algum momento? Acho que ela traria uma perspectiva valiosa como alguém que viveu as consequências do desequilíbrio entre trabalho e família e que tem opiniões fortes sobre o que as crianças precisam de seus pais, com base em suas próprias experiências. Sua sugestão de que Emma pudesse contribuir para o trabalho da fundação refletiu sua consciência de que sua filha havia desenvolvido insights sobre a dinâmica familiar e o desenvolvimento infantil, resultantes da complexidade de sua situação familiar específica. Adorei a ideia, respondeu Catherine, entusiasmada. Emma já indicou que tem interesse em estudar psicologia, com possível foco no desenvolvimento infantil. Portanto, o envolvimento com a fundação poderia lhe proporcionar experiência prática que complemente seus estudos acadêmicos, ao mesmo tempo em que nos permitiria continuar trabalhando juntos em algo significativo depois que ela não morasse mais comigo em tempo integral. Com certeza, conversarei com ela sobre essa possibilidade quando ela estiver estabelecida na universidade e tiver uma noção melhor de sua agenda e interesses. A perspectiva de continuar o relacionamento colaborativo com Emma por meio do trabalho na fundação proporcionou uma continuidade que facilitaria a transição à medida que Emma se tornasse uma adulta independente, mantendo a conexão por meio de um propósito compartilhado, em vez de apenas visitas familiares obrigatórias. À medida que a noite se aproximava e eles se preparavam para seguir caminhos separados, Catherine perguntou a David se poderia falar com ele em particular por um momento. Há algo que eu queria te dizer há algum tempo, mas ainda não encontrei o momento certo, começou ela quando ficaram a sós. Quero que saiba que o considero um dos meus amigos mais próximos agora, o que é notável, dada a animosidade que houve entre nós durante o divórcio e nos anos seguintes. O fato de termos conseguido passar de adversários a pais e mães eficazes, e a amigos genuínos que se importam com o bem-estar um do outro, é algo que prezo muito além do relacionamento que reconstruímos com Emma. Você me mostrou o que é o verdadeiro perdão, por meio da sua disposição em deixar de lado o ressentimento que tinha todo o direito de manter, e demonstrou que é possível reconstruir a confiança mesmo depois de ela ter sido gravemente danificada, se ambos estiverem dispostos a se esforçar para comunicar-se honestamente e reparar os danos do passado. Eu só queria que você soubesse o quanto valorizo nossa amizade e o quanto sou grata por você ter me dado a chance de provar que eu podia mudar. Sua vulnerabilidade era evidente enquanto ela falava, e David se comoveu com a sinceridade de sua expressão. Eu também valorizo nossa amizade, Catherine, respondeu ele calorosamente. E quero que saiba que eu a perdoei muito antes de você vir me visitar, 5 anos atrás, pedindo a mudança de custódia e oferecendo um fundo fiduciário.
Eu já havia feito meu próprio trabalho de terapia para me livrar da raiva do divórcio, porque percebi que guardar ressentimento estava me machucando mais do que afetando você, e que Emma merecia ter pais que pudessem interagir civilizadamente, mesmo que não pudéssemos ser amigos próximos. Mas o que aconteceu desde a sua visita superou tudo o que eu imaginava ser possível em termos de reparação de relacionamento. Eu pensava que o melhor cenário seria que seríamos pais cordiais que poderiam comparecer aos eventos da Emma sem criar tensão. Em vez disso, nos tornamos pessoas que realmente apreciam a companhia uma da outra e que podem conversar abertamente sobre assuntos difíceis sem se colocar na defensiva ou se culpar. Essa transformação foi um presente para mim e para Emma, e sou grata pela coragem que você demonstrou ao se aproximar e admitir que queria mudar, em vez de apenas continuar com um padrão de distanciamento e contato mínimo, o que teria sido muito mais fácil do que se esforçar para consertar o relacionamento. Eles permaneceram em um silêncio confortável por um momento, ambos refletindo sobre a jornada que haviam percorrido da amargura ao respeito mútuo e ao afeto que caracterizava seu relacionamento atual. Você já se perguntou como teriam sido nossas vidas se eu tivesse sido uma parceira melhor durante o casamento? Perguntou Catherine em voz baixa. Você acha que teríamos conseguido se eu tivesse entendido naquela época o que entendo agora sobre prioridades e equilíbrio? A pergunta dela era mais melancólica do que arrependida, mais sobre curiosidade do que sobre o desejo de mudar um passado que não podia ser alterado. Acho que nós dois éramos muito jovens e imaturos para lidar com os desafios que nossos temperamentos e objetivos diferentes criaram, respondeu David, pensativo. Mesmo que você tivesse compreendido intelectualmente o que aprendeu com a dolorosa experiência do divórcio e anos de terapia, não tenho certeza se conseguiria ter agido com base nesse entendimento sem sofrer as consequências de priorizar o trabalho em detrimento da família. Às vezes, temos que aprender lições da maneira mais difícil, porque o conhecimento intelectual não é suficiente para mudar padrões profundamente arraigados sem um catalisador emocional que faça a mudança parecer necessária em vez de apenas teoricamente desejável. Não passo muito tempo pensando em histórias alternativas porque, na verdade, estou bastante satisfeito com a vida que tenho agora. Fui o pai principal da Emma durante a infância dela, o que foi uma dádiva, mesmo que isso significasse que minha carreira não progrediu tanto quanto poderia ter progredido de outra forma. Encontrei satisfação em ensinar e agora em escrever, algo que não tenho certeza se teria descoberto se tivesse permanecido casado com você e me sentido pressionado a seguir uma carreira mais prestigiosa ou lucrativa para igualar seu sucesso. E agora tenho uma amizade com você que valorizo precisamente porque foi conquistada com tanto esforço e porque exigiu que nós dois crescêssemos de maneiras que talvez não tivéssemos crescido se tivéssemos permanecido casados e nunca tivéssemos sido forçados a confrontar nossos fracassos diretamente. Essa é uma perspectiva muito sábia, reconheceu Catherine. Acho que você tem razão ao dizer que precisávamos passar pela dor do divórcio e por anos de separação para nos tornarmos pessoas que pudessem ter um relacionamento saudável, mesmo que esse relacionamento fosse de amizade e não de casamento. Às vezes, fico triste pelos anos que perdi com a Emma e pela dor que causei a vocês duas com minhas escolhas, mas tento não me apegar ao arrependimento, porque ele não serve a nenhum propósito útil além de me motivar a fazer melhor no futuro. Em vez disso, concentro-me na gratidão pela segunda chance que me foi dada de ser uma mãe de verdade para Emma e pelo relacionamento que consegui reconstruir com você. Nem todos que cometem os erros que cometi têm a oportunidade de reparar os danos que causaram, então me considero incrivelmente sortuda por você e a Emma terem sido generosas o suficiente para me deixarem voltar às suas vidas quando tinham todo o direito de me manter à distância para sempre. Sua capacidade de lidar tanto com a tristeza pelo passado quanto com a gratidão pelo presente, sem se deixar consumir por nenhuma delas, refletia a maturidade emocional que ela havia desenvolvido ao longo de anos de trabalho terapêutico e comprometimento com o crescimento pessoal, o que possibilitou a transformação de uma pessoa que havia destruído seu casamento por causa do vício em trabalho para uma pessoa que conseguia manter relacionamentos saudáveis, e ao mesmo tempo, realizar suas conquistas profissionais. Estou feliz por estarmos em um lugar onde podemos ter essas conversas, disse David enquanto se preparavam para encerrar a conversa em particular e retornar ao local onde Emma aguardava para se despedir pela última vez antes de partir para a universidade pela manhã.
Isso me dá a esperança de que as pessoas realmente podem mudar radicalmente se estiverem dispostas a trabalhar duro e que os relacionamentos podem ser reparados mesmo após danos graves, se ambas as partes estiverem comprometidas com a cura. Essa é a mensagem que espero que Emma aprenda com a história da nossa família, não que o divórcio seja o resultado ideal ou que os erros dos pais não tenham consequências reais para os filhos, mas que, com esforço e comprometimento genuíno com o crescimento, as pessoas podem se recuperar dos fracassos e criar novas formas de conexão que honrem o passado enquanto constroem um futuro melhor. Na manhã seguinte, enquanto os três ajudavam Emma a colocar seus pertences no carro para irem à universidade, a várias horas de distância, havia um clima agridoce na ocasião, que combinava orgulho pelas conquistas de Emma e entusiasmo pelo seu futuro com melancolia pelo fim de uma era em que ela era basicamente uma criança vivendo sob o teto de um dos pais. "Ligue para nós quando chegar em segurança", disseram os dois pais quase simultaneamente, rindo da sincronia. "E lembre-se de que, mesmo que você esteja indo para a universidade e se tornando mais independente, nós duas estamos sempre aqui se você precisar de qualquer coisa, seja apoio prático ou apenas alguém para conversar quando estiver estressada ou sobrecarregada", acrescentou Catherine. "Você não precisa lidar com tudo sozinha só porque é tecnicamente adulta agora." "Eu sei, mãe", Emma assegurou. "E prometo que vou ligar em vez de mandar mensagem, porque sei que vocês dois se preocupam e ouvir minha voz será mais reconfortante do que mensagens curtas. Obrigada a ambos por tudo o que fizeram para que eu pudesse ir para a universidade sem ter que me preocupar com finanças ou sentir que preciso escolher entre vocês. Sei que tenho muita sorte de ter dois pais que me amam e que se esforçaram tanto para colocar minhas necessidades em primeiro lugar, mesmo quando isso significou um trabalho emocional difícil para superar suas próprias mágoas com o divórcio. Espero poder ser tão madura e generosa quanto vocês dois foram quando enfrento desafios em meus próprios relacionamentos." Com abraços finais e mais lágrimas do que qualquer um deles esperava, Emma partiu em direção ao seu futuro enquanto Catherine e David ficaram juntos observando até o carro desaparecer de vista. "Bem, acho que é isso", disse Catherine suavemente. "A fase da parentalidade ativa acabou oficialmente. Embora sempre seremos os pais dela e ela sempre precisará de nós de maneiras diferentes." "É estranho, não é?" David concordou. "Durante anos, minha vida inteira foi estruturada em torno das necessidades e da agenda da Emma, e agora, de repente, tenho toda essa liberdade para fazer o que quiser com o meu tempo. Estou animado com as possibilidades, mas também um pouco perdido sobre quem eu sou quando não sou definido principalmente por ser o pai da Emma." "Eu sei exatamente o que você quer dizer", respondeu Catherine. "Depois de passar os últimos 5 anos aprendendo a ser um pai presente e construindo minha identidade em torno de ser mãe da Emma de maneiras que nunca fiz durante os primeiros 8 anos de sua vida, é desorientador ver esse papel perder importância repentinamente, mesmo que, racionalmente, eu saiba que essa é uma transição saudável de desenvolvimento que ela precisa fazer. Acho que nós dois temos trabalho a fazer para descobrir os próximos capítulos de nossas vidas, agora que o foco principal dos últimos anos mudou." Eles ficaram em silêncio por mais alguns momentos antes de David falar novamente. "Sabe, nós dois estivemos tão focados na Emma e em reparar os danos do passado que não conversamos muito sobre nossos próprios futuros além da paternidade. O que você realmente quer para si agora que tem tempo e recursos para perseguir praticamente qualquer coisa que possa imaginar?" A pergunta dele foi um convite genuíno para Catherine refletir sobre as aspirações além do trabalho na fundação que ela havia mencionado e além do papel como mãe de Emma, que havia consumido sua atenção nos últimos anos. "Sinceramente, não tenho certeza", admitiu Catherine. "Por muito tempo, minha identidade esteve ligada a ser uma CEO de sucesso, e depois, nos últimos 5 anos, tem sido sobre ser uma boa mãe e provar que eu podia mudar. Agora que Emma foi embora e a empresa está funcionando bem sem o meu envolvimento diário, tenho a oportunidade de descobrir quem Catherine é quando ela não é definida principalmente por conquistas profissionais ou responsabilidades parentais. É um pouco assustador, na verdade, essa liberdade de escolher o que importa para mim sem pressões ou obrigações externas ditando meu caminho."
Acho que quero me concentrar no trabalho da fundação porque parece significativo e porque me permite usar minha experiência e recursos para ajudar outros pais a evitar os erros que cometi. Mas, além disso, estou aberta a descobrir novos interesses e relacionamentos que nunca tive tempo ou capacidade emocional para explorar. Talvez eu viaje mais, ou aprenda a pintar, ou seja voluntária em organizações que trabalham com questões que me interessam. As possibilidades são ao mesmo tempo empolgantes e avassaladoras. Sua honestidade em relação à incerteza refletia uma vulnerabilidade que ela aprenderá a aceitar em vez de se esconder atrás do verniz de confiança que caracterizara sua personalidade durante anos em que admitir a dúvida parecia uma fraqueza a ser evitada. Acho que ter espaço para se descobrir fora dos papéis que você desempenha é, na verdade, saudável, mesmo que pareça desconfortável, observou David. Tenho passado por um processo semelhante nos últimos anos, à medida que ensinar se tornou menos central para minha identidade e escrever ocupou mais da minha energia e atenção. Tem sido interessante descobrir partes de mim que sempre estiveram lá, mas que eu nunca tive a oportunidade de desenvolver plenamente porque estava muito focada em ser mãe e provedora responsável. Suspeito que você descobrirá que ter liberdade para explorar sem pressão para alcançar resultados específicos ou atender às expectativas dos outros é, na verdade, uma dádiva, embora exija tolerância à ambiguidade, o que não é natural para pessoas como nós, acostumadas a ter objetivos claros e métricas mensuráveis para o sucesso. Sua percepção veio de sua própria experiência ao navegar pela transição de cuidador principal para homem com uma identidade mais diversa que incluía, mas não se limitava à paternidade, e Catherine apreciava sua capacidade de articular o que ela estava sentindo sem julgamentos ou conselhos que pareceriam condescendentes. Obrigada pela compreensão, disse Catherine, agradecida. E obrigada por ser uma parte tão importante da minha jornada nos últimos 5 anos. Sei que já disse isso antes, mas quero que saiba que eu não teria me tornado a pessoa que sou agora sem a sua disposição em me dar uma segunda chance e acreditar que eu poderia mudar, mesmo quando o comportamento passado lhe deu muitos motivos para duvidar. Sua amizade foi tão valiosa para mim quanto o relacionamento restabelecido com Emma, e espero que continuemos a fazer parte da vida um do outro, mesmo agora que não temos responsabilidades ativas de coparentalidade, mantendo-nos conectados regularmente. A expressão dela de desejo de manter a amizade independentemente das obrigações parentais tocou David, pois confirmou que o relacionamento que haviam reconstruído tinha valor além de sua função instrumental de facilitar o bem-estar de Emma. Eu gostaria muito disso, garantiu David. Que tal combinarmos de jantar juntos uma vez por mês só para mantermos contato e continuar as conversas que temos tido sobre nossas vidas e aspirações? Valorizo sua perspectiva e aprendi a apreciar genuinamente sua companhia, então não quero que nosso relacionamento desapareça só porque Emma não precisa mais que nós coordenemos sua agenda. Sua proposta de amizade contínua foi imediatamente aceita por Catherine, que reconheceu que David havia se tornado uma pessoa em quem ela confiava e respeitava de maneiras que iam além da história compartilhada como pais de Emma, incluindo a apreciação por quem ele era como indivíduo, com seus próprios interesses e percepções que enriqueceram sua compreensão do mundo. Enquanto se preparavam para seguir caminhos separados após a partida de Emma, ambos sentiram a sensação de realização de um capítulo de suas vidas, combinada com a expectativa de novas possibilidades que os aguardavam, agora que haviam navegado com sucesso de um divórcio amargo, passando por um doloroso trabalho de reparação, até chegar a uma amizade genuína, construída com base no respeito mútuo, no perdão conquistado com muito esforço e no compromisso compartilhado de se tornarem versões melhores de si mesmos por meio dos desafios que enfrentaram e superaram juntos.